ensino fundamental, no ensino médio, que eu sempre tinha mais inclinação, né? Eu gostava mais das disciplinas que tinham matemática, tinha física e ciências, né? Eu sempre fui mais nessa área. E, portanto, eu cheguei a pensar, por conta disso, de fazer um curso de engenharia. Então, eu persegui um curso de engenharia elétrica. Aí fiz o vestibular algumas vezes e passei numa delas e comecei a fazer o curso de engenharia elétrica. Mas, nessas tentativas, eu entrei na matemática como uma segunda opção. E quando eu entrei na elétrica, eu já tinha sido mexido pelo encanto, né, da matemática. E falei assim, a mate é a minha vida, né? Eu tenho vou fazer 62 anos. Desses 62, eu estou passando aqui na UAMAT já na faixa de uns quase 40 anos da minha vida por aqui, né? Digamos que eu estou passando aqui na UAMAT uns 35 no mínimo. Então, tudo da minha vida é a UAMAT. Um dos meus colegas aqui do departamento, que eu estou no departamento, como eu falei, há 35 anos, era o professor Brito. E Brito foi meu professor de graduação, né? E ele, o professor Ivaldo Brito. E ele, uma vez, ele fez uma prova de cálculo, que a gente procurava calcular as primitivas, né? As integrais indefinidas, as primitivas das funções. Aí ele colocou a exponencial de logaritmo de cosseno de x, né? Quer dizer, a integral de cosseno de x, né? Então, nessa prova, vamos lá, eu tirei um 9,5 e não tirei um 10 por causa dessa famigerada questão, certo? E o engraçado é que ele passava a vida toda contando essa história. Toda sala de aula ele contava essa história, que eu não tirei uma nota boa, quer dizer, não tirei o 10, por causa dessa questão, dessa pegadinha que ele fez. O curso de graduação foi um curso de licenciatura na antiga Universidade Regional do Nordeste, que hoje é a nossa co-irmã, o EPB. E nesse curso, a gente, como todo curso que é de licenciatura, a gente não estudava as disciplinas mais avançadas, né? Nessa época você não estudava. E aí eu fui fazer o curso de verão lá em Brasília, eu fiz em Brasília, na UNB. E foi lá no curso de verão que eu percebi que eu tinha condições de fazer um mestrado. Porque eu sempre tinha receio por causa da minha pouca formação, mas foi dentro de um curso de verão que eu consegui entender as coisas lá direitinho. E aí eu digo, não, eu vou conseguir fazer isso. Então a coisa que eu falo do curso de verão para mim foi isso. Eu fiz como eu falei, minha graduação aqui em Campina Grande. Eu sou de Campina Grande. E uma coisa é você estudar numa universidade que a sua família está perto de você o tempo todinho, né? Então, quando eu fui para fazer o curso de verão e começar o mestrado, depois logo a seguir lá em Brasília, já no curso de verão, eu comecei a ter mais contato, assim, de ter esse companheirismo com os colegas, né? Então, hoje mesmo, eu tenho uma rede de colegas espalhados aí por essas universidades que eu conheci exatamente nesse curso de verão. Tá? Então foi muito legal. Hoje a gente vê vocês aí com os seus colegas lá no PET, aí nos corredores, certo? Aí dá uma olhada, a gente é saudoso, né? Eu digo, o tempo bom, como era gostoso aquele tempo lá. Quando eu terminei minha graduação, até voltando àquela pergunta, uma coisa interessante é que quando eu peguei o prospecto, o folder do mestrado, que eu vi o mestrado por aí, então tinha coisas que para mim era muito estranho, né? Por exemplo, geometria diferencial. Eu, na minha cabeça de um aluno que estudou licenciatura, certo?
e não tinha mais vamos dizer, uma visão de disciplinas mais avançadas, tá? Então, para mim era estranho que eu pudesse misturar geometria com diferencial. Então, para mim, geometria diferencial era uma coisa de que como é que eu vou pegar um cubo e vou fazer uma derivação no cubo, né? Aí, quando eu estou lá no ambiente lá da UNB, fazendo um curso de verão, foi que eu comecei a ver as coisas, ria dessas situações, e eu digo, não, é isso mesmo. Eu tenho condições de fazer isso aí. Matemática está em todo lugar onde você imaginar. A todo momento tem matemática. Então, o profissional em matemática, eu acho que ele nunca foi e nunca será dispensável. A gente passou por uma pandemia e durante a pandemia a gente via matemática o tempo todinho na televisão. Você vê termos como média móvel, estatísticas, pesquisas e etc, etc. Tudo ali tem matemática. Então, o que é que eu digo para uma pessoa que está iniciando? Eu vou dizer a minha experiência. Eu sou uma pessoa que eu vivo, como eu já falei, eu vivo e respirei a matemática, com certeza, 2/3 da minha vida, certo? É muito prazeroso, para mim é muito prazeroso ser matemático. E eu diria para essa pessoa que dá muito prazer, é uma coisa que dá muita satisfação, certo? Muito contato com pessoas, é muito legal. Aos que estão já na graduação e os que estão no mestrado e querem continuar, aí para esse pessoal, bem especificamente, eu digo o seguinte: estudem as disciplinas do bacharelado. A preparação de quem vai fazer uma pós-graduação é fazer as disciplinas do bacharelado. Mesmo que você faça opção por licenciatura, quem vai fazer um mestrado, certo? Quem vai fazer uma pós-graduação, seja acadêmico, seja profimate, eu recomendo fortemente que esse aluno ele vá procurar as disciplinas de álgebra, as disciplinas mais avançadas de geometria, análise, topologia de espaço métrico, porque eu digo isso como aquele camarada que saiu daqui de Campina para Brasília e teve que fazer tudo isso dentro do mestrado. Naquele tempo, a gente não tinha tanta pressão de terminar em 2 anos. Hoje em dia, o aluno ele tem a pressão de terminar em 2 anos. Então, é bom que ele tenha todo esse tempo. Por exemplo, eu passei no meu mestrado, acho que 2 anos e meio, ou foi 3, para fazer o meu mestrado. Acho que 3 anos para fazer o mestrado. Justamente por causa dessa coisa que eu tenho que fazer. Então, eu pude fazer isso, eu pude passar por isso. Hoje em dia, o aluno não pode passar por isso, certo? O aluno tem que fazer em 2 anos. Então, é bom que o aluno entre no mestrado já preparado para fazer a disciplina do mestrado. Então, eu recomendo que faça uma preparação. Mesma coisa do mestrado para o doutorado. E vale a pena você fazer pós-graduação. Se você faz uma pós-graduação, você aumenta muito as suas possibilidades para ir em universidades e trabalhar com matemática. Então, eu particularmente, eu recomendo que um aluno que entre hoje para fazer o curso de licenciatura ou bacharelado, que ele tenha como objetivo fazer as pós-graduações.